Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote, chego agora ao vivo com as principais notícias desta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Subiu para 26 o número de pessoas que morreram por causa das chuvas em Minas Gerais. Mais de 50 cidades estão em situação de emergência, com mais de 3 mil desalojados. Vamos ver. A Defesa Civil informou que a 26ª vítima da chuva foi registrada na cidade do Cerro, na região central de Minas Gerais. Minas Gerais tem 63 cidades em situação de anormalidade. O número inclui municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência. Desde o início do período chuvoso, no fim de setembro do ano passado, o estado tem mais de 350 desabrigados e cerca de 3.270 desalojados e 26 mortes. O município mais atingido pelos temporais é Ipatinga, na região do Vale do Aço, onde pelo menos 10 pessoas morreram. Ainda no local, 130 pessoas ficaram desabrigadas e 400 desalojadas. Segundo a Defesa Civil Municipal, os trabalhos para a recuperação da cidade estão sendo realizados em conjunto com órgãos e secretarias estaduais. Em Santana do Paraíso, também na região do Vale do Aço, foi registrada uma morte. O município tem 57 desabrigados e 528 desalojados. Já em Juramento, no norte do estado, uma tromba d'água elevou o rio em 5 metros e inundou ruas, casas e comércios, na madrugada desta terça-feira. 11 horas e 32 minutos agora. Como a gente viu na reportagem, subiu para 26 o número de pessoas que perderam a vida por conta dessas fortes chuvas no estado mineiro. Mais de 50 cidades estão em situação de emergência, com mais de 3 mil desalojados, e esses números podem aumentar no decorrer dos dias. Em Ipatinga, a 211 quilômetros de Belo Horizonte, ao menos 10 pessoas perderam a vida. Então, gente, como nós temos acompanhado, a situação realmente está muito crítica por lá, e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo com o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes. Prefeito, você já está no ponto, consegue nos ouvir? Bom dia para você. Bom dia, Tabata, tudo ótimo, eu consigo ouvir aqui perfeitamente. Perfeito. Prefeito, muito obrigada desde já pela sua disposição, por nos atender. Eu sei que vocês estão passando por um momento muito delicado aí, e a gente imagina, né, o trabalho incansável de toda a Prefeitura, a Defesa Civil. O senhor também tem compartilhado nas redes sociais esse trabalho de vocês, que realmente é muito difícil, principalmente quando se tratam de vidas, né? Ao menos 10 pessoas morreram. Atualiza a situação para a gente, por gentileza, prefeito. Como que estão os trabalhos no dia de hoje? Exatamente, tá. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus por nos dar saúde e muita disposição para trabalhar em prol aqui da população da cidade de Ipatinga. Na madrugada de sábado para domingo desse final de semana, houve uma chuva muito intensa de 204 milímetros de precipitação em um curto espaço de tempo de 1 hora. O que isso significa? São 204 litros de água por metro quadrado na região aqui na nossa cidade. E com isso, infelizmente, houve aí uma série de deslizamentos de terra, tendo em vista que nos últimos 30 dias praticamente choveu todos os dias aqui no nosso município. Então, a terra, o solo, principalmente nas partes mais altas da cidade, ficou muito fofa e, consequentemente, vieram a desmoronar. Infelizmente, em algumas dessas situações, casas das pessoas, de moradores, de famílias, foram destruídas, e chegamos ao infeliz número de 10 óbitos aqui no nosso município. Todos os corpos eles já foram encontrados no mesmo dia e liberados aí pela Polícia Civil no posto médico legal. E naquele primeiro momento, os trabalhos, né, da Prefeitura Municipal de Ipatinga, através da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, os servidores municipais, junto com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, a própria Defesa Civil Estadual, era
de fazer o resgate desses corpos e também estar auxiliando aquelas famílias que ficaram com a sua casa ou com o seu imóvel interditados ou em situação de risco. Então, logo naquele momento, nós já começamos a criar pontos aí para acolhermos essas famílias, tá certo? Hoje, nós temos aí um número que ultrapassa 500 pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. Estamos recebendo essas pessoas no estádio Ipatingão e também na Escola Municipal Shirlene, que é no bairro Betânia, muito próximo, onde teve um problema muito grande e que algumas vidas foram perdidas. E nesses pontos aí assistenciais, nós estamos fazendo todo tipo de trabalho necessário para acolher essas famílias, desde o cadastro delas na assistência social com os nossos servidores, para que elas possam ter acesso aos benefícios sociais, numa tentativa ali do governo municipal auxiliar essas pessoas a se restabelecerem, né, no seu dia a dia, dormitórios, os alojamentos para as famílias, atendimentos médicos completos para todas essas pessoas. Lá no estádio de Ipatingão, por exemplo, nós temos equipes médicas que estão fazendo esse atendimento e dando ali receitas médicas, porque nós temos muitos idosos que fazem uso de medicamentos contínuos e que perderam receita, perderam medicamento, perderam seus documentos. Então, tudo isso está sendo disponibilizado para essas famílias. Além disso, montamos uma unidade básica de saúde também lá no Ipatingão, que é o estádio municipal aqui na nossa cidade. E essa unidade básica de saúde está ofertando todo tipo de atendimento e de programas que uma unidade básica de saúde convencional oferece para a população, inclusive a atualização do cartão vacinal dessas famílias que foram atingidas, porque elas tiveram contato com muita lama, num ambiente muito sujo. Então, para evitarmos aí doenças futuras. Estamos fazendo um trabalho também com a saúde mental dessas pessoas, com psicólogos, psiquiatras, justamente para dar todo o suporte. Além, é claro, do fornecimento das refeições, doação de alimentos, materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal, colchão, tudo isso. Foi publicado anteontem um decreto municipal que vai nos permitir fazer o depósito de um salário mínimo na conta dessas pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas aqui no nosso município, e os trâmites já estão sendo feitos para que possamos dar início a esses pagamentos, tá certo? No próprio estádio de Ipatingão, nós montamos um local específico para também fazermos o acolhimento dos animais de estimação dessas pessoas que ficaram desabrigadas e desalojadas. Então, os zoonoses recolhe primeiramente esses animais, faz ali todo um trabalho de vermifugação, de vacinação com cães e gatos dessas famílias. Nós colocamos neles também a coleira contra a leishmaniose e logo na sequência é feita a identificação, microchipagem e é levado para o local de acolhimento dos animais e que fica bem perto da família ali, que é a tutora desse animal. Hoje nós temos aí centenas de equipes nas ruas do município trabalhando incansavelmente na limpeza da cidade, porque nós temos várias ruas que ficaram interditadas com um acúmulo de lama por conta das talvez centenas de encostas que desabaram, tá certo? Então nós temos mais de 150 maquinários, são quase 1.000 homens trabalhando, fora os voluntários. Nós também temos os apenados da penitenciária Deno Moreira de Carvalho, na cidade do Ipaba, que estão também nos auxiliando na limpeza e no auxílio também aqui, nesse momento tão importante na cidade de Patinga. E eu não poderia deixar de falar dos voluntários. É uma situação que aconteceu, uma comoção social aqui no nosso município, e nós temos aí centenas ou talvez até milhares de voluntários que estão ajudando a prefeitura, as forças de segurança dioturnamente. E hoje acaba de chegar, agora há pouco, uma equipe, um reforço, na verdade, na equipe da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Mais
técnicos para vir nos auxiliar no trabalho de campo, de fazermos a vistoria dos imóveis que estão em situação de risco, para que a Defesa Civil possa fazer o laudo para as famílias, para que elas possam ter acesso aos benefícios também. Então, quero agradecer aqui a deputada Rosângela Reis, que nos auxiliou nessa intermediação, o governador Romeu Zema, que de pronto já atendeu a nossa solicitação e está ajudando muito aqui o nosso município. E também hoje, ao meio-dia, aproximadamente, chega uma equipe de técnicos da Defesa Civil Nacional. Essa não operacional, mas sim administrativa, para auxiliar a equipe técnica da Prefeitura de Ipatinga no preenchimento dos relatórios para o governo federal, para que o município possa ter acesso aos recursos para nos auxiliar a restabelecer a normalidade aqui na cidade. Prefeito, já há um balanço dos estragos até o momento? Olha, veja bem, um balanço completo ainda não. Mas eu posso afirmar para você aqui, Tabata, que só de obras em relação aos barrancos que desabaram, aos taludes que desabaram, as obras de muros de contenção, com certeza nós estamos falando aí de um investimento de mais de R$500 bilhão, porque são centenas de taludes, de encostas que desabaram, que antes nós tínhamos locais aqui que não tínhamos nenhuma erosão, eram encostas ali até mesmo com vegetação, e todos eles praticamente vieram abaixo. Prefeito, só para finalizar, como que está o tempo neste momento em Ipatinga? Há previsão de mais chuvas para os próximos dias? O tempo agora ele está bastante nublado, caindo uma chuva bem fininha, bem pouca, mas a previsão da Defesa Civil Estadual para os próximos dias é que agora, se Deus quiser, vai dar uma cessada nas chuvas e o tempo ele vai firmar um pouco. Que bom, prefeito. Olha, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pela sua disponibilidade. Nós nos solidarizamos, né, com todas as perdas, com esse momento tão difícil que a cidade de Ipatinga e o estado de Minas Gerais vem sofrendo nesses últimos dias. E desejamos, né, que vocês consigam se recuperar o mais breve possível. Muito obrigada, prefeito. Um ótimo dia, bom trabalho na medida do possível. Tabata, eu que agradeço aí a colaboração de vocês, a solidariedade, também estamos trabalhando incansavelmente. Eu gostaria apenas de aproveitar essa oportunidade aqui e fazer também uma solicitação. Nós estamos recebendo muitas doações de várias partes aí do estado e também do Brasil. E queria falar que nós estamos precisando muito da doação de água mineral, cestas básicas, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, incluindo pomadas para assadura para bebês e também idosos, fraldas descartáveis, fraldas geriátricas, kits enxovais, que aí são colchão, travesseiro, lençol, virol, a roupa de cama completa e os cobertores, e também leite fórmula para bebês, crianças pequenas, tá ok? Perfeito. Prefeito, eu peço que todo mundo, né, acompanhe as redes sociais do prefeito Gustavo Nunes, de Ipatinga, também as redes sociais do município, o site da prefeitura também, porque lá eles vão atualizando todas essas informações e quem puder doar o mais breve possível para que essas pessoas elas tenham um mínimo de conforto nesse momento e consigam levar mais uma vez a vida de volta à normalidade. Muito obrigada, prefeito. Bom dia. Eu que agradeço, Tabata. Muito bom dia. Um ótimo dia. E agora a gente muda de assunto, gente. A Prefeitura de São Paulo construiu um muro de 40 metros de extensão e confina a Cracolândia no centro da capital. Segundo a Prefeitura, a medida vai melhorar o atendimento de usuários e facilitar o trânsito de veículos. A Prefeitura de São Paulo construiu na Cracolândia, no centro da cidade, delimita a área em que os usuários de drogas ficam. Apesar disso, a administração municipal disse que entre janeiro e dezembro de 2024, houve redução do número de pessoas no local, em média, de 73%. Em compensação, outras regiões da capital registraram o surgimento de aglomerações de dependentes químicos.
Para a Prefeitura, o muro deve melhorar o atendimento dos usuários, garantir mais segurança para as equipes e facilitar o trânsito de veículos. A construção, de cerca de 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura, fica na Rua General Couto Magalhães, na região da Santa Ifigênia, perto da Estação da Luz. A Prefeitura disse que gastou R$ 95 mil para construir o muro que cerca a Cracolândia. Os usuários se aglomeram atrás dele, em uma área que também é cercada com gradis pela gestão municipal. Na Rua dos Protestantes, os gradis vão até a Rua dos Gusmões. Com o muro e os gradis, a região vira um triângulo cercado. Em tese, os usuários são livres para sair e entrar no local, mas, segundo ativistas, são direcionados pelos guardas civis sempre para a mesma área. Para entrar no cerco, eles passam por revistas que seriam para retirar coisas ilícitas. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai entrar com uma ação judicial contra a empresa 99 devido ao início das atividades de mototáxi na cidade. O município não permite a atividade e a prefeitura suspendeu o serviço por descumprimento de contrato. A medida busca reduzir o número de mortes de motociclistas na capital. Em resposta, a empresa responsável pelo serviço desde 2023 planeja levar o caso à justiça, argumentando que a atividade é assegurada pela legislação nacional. Mas o prefeito afirmou que vai intensificar a fiscalização e que motos cadastradas para a atividade serão vistoriadas. E veja a seguir, dengue no Brasil, os casos aumentaram nos últimos dias e agora na sua tela imagens de Londrina, no Paraná, 33 graus. Olha que bonito, nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos, vai virar para 50 minutos. E olha, o Brasil já está em alerta após registrar mais de 48 mil casos prováveis de dengue e 4 mortes pela doença nesses primeiros 15 dias do ano. A informação foi divulgada num painel do Ministério da Saúde, que acompanha a evolução da doença no país. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a Fernanda Rick, que é médica infectologista da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Doutora, a gente tem acompanhado nos últimos anos um aumento muito expressivo nos casos de óbitos também da doença. As ações, por mais que as prefeituras, os governos estaduais, municipais, federais lancem campanhas de combate à doença e também ações, ainda assim, parte do cuidado é da população, né? Então, acho que a gente tem um problema da dengue há mais de 40 anos, né? Que todo verão, todo final de época de chuva também, quando acaba as grandes chuvas do verão, em abril a gente observa um pico grande de aumento do número de casos. E a gente sabe que é importante que a população colabore usando repelentes, e aí eu gosto de reforçar que repelente tem que ser usado também durante o dia, porque o Aedes tem um comportamento diurno, não só no final do dia. E aí a limpeza de quintais, jardins, piscinas, o pratinho de planta, mas acho que a gente também tem que observar que a gente está numa fase que a gente está observando mudanças climáticas drásticas, e isso influencia diretamente em doenças que são transmitidas por mosquitos. Quando a gente tem já essa imprevisibilidade de quando que vai chover, quando que está mais quente, a gente tem observado um aumento da temperatura
né, global, isso favorece a proliferação do mosquito, mas a gente também vive num país que quase 50% ou mais do país não tem acesso a saneamento básico de rede de água e esgoto. Então, é muito difícil a gente cobrar de, por exemplo, uma mãe solo que tem 5 filhos e tem que estocar água, que ela cubra aquele tonel de água e ela está ali cercada por várias crianças e tem que dar banho, comer, cozinhar com aquela água. Então, eu acho que também falta uma cobrança maior da responsabilidade de todos os governos, né, nas 3 esferas, municipal, federal e estadual, sobre essa questão que é muito séria do saneamento básico. A gente ainda tem grandes regiões do país que vivem com esgoto, sem acesso à água potável, precisando estocar água. Então, é muito difícil a gente controlar um mosquito quando faltam ainda questões estruturais importantes. Mas, claro que a participação da população e, sobretudo, eu acho que a adesão à vacina, né, o SUS conseguiu disponibilizar para as faixas etárias mais vulneráveis e a gente ainda assim viveu uma baixa adesão às vacinas. Então, é importante que as pessoas que têm acesso à vacina se vacinem. Doutora, é muito importante isso que você disse, né? Porque é muito complexo, de fato, o assunto quando a gente fala de prevenção. Mas em relação à vacina que você mencionou agora, antes da gente finalizar a entrevista, que nós estamos com o tempo bem apertadinho, a questão da vacinação, ela é eficaz e a vacina está disponível para todos os públicos. As pessoas que estiverem, o público que estiver nos acompanhando, já pode ir buscar o imunizante para se proteger e não deixando de tomar aqueles devidos cuidados básicos no dia a dia. No SUS, a vacina está disponível em algumas cidades e para algumas faixas etárias, então é importante você procurar a informação com a sua Secretaria Municipal de Saúde, se a vacina está disponível para você ou para algum familiar e vacinar. E ela está disponível também na rede privada e a gente espera que agora o Butantan entrou com um pedido na Anvisa, né, para registrar a sua vacina, que vai ser uma vacina de dose única. Não tem para todas as faixas etárias, porque ainda é uma vacina de difícil produção, uma produção lenta. O SUS comprou toda a vacina disponível, né, pela Takeda e disponibilizou na sua rede, mas eu acho que hoje o papel da população é procurar se informar se a vacina está disponível para você e quem puder acessar a vacina na rede privada. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu espero falar contigo em breve, mas desde já, muito obrigada pela disponibilidade. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Fica o alerta, então, da médica infectologista Fernanda Rick. E olha, agora, antes de encerrar, nós vamos ver uma câmera ao vivo da 4ª maior ilha grega. Olha só na sua tela, essa é a Rhodes. Ilha super bonita, em que mar azulzinho, onde turistas chegam da Grécia ou até mesmo da Turquia, que é o ponto mais próximo. Esse é o porto, viu, de Rhodes. A ilha de Rhodes tem mais de 2.400 anos de história e é conhecida também como Ilha do Sol. Por isso, todos os anos, ela recebe cerca de 3,5 milhões de visitantes. Para a gente não perder o costume de todos os dias conhecer um pouquinho de algum lugar do mundo. E assim encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. Até mais.